Olá pessoal, tudo bem? Eu quero aqui partilhar um pouquinho, né, dar o meu relato de como está sendo o pós-cirúrgico depois que eu tive a ruptura distal do bíceps, né? E eu queria, depois de olhar na internet, buscando alguma informação que me ajudasse na tomada de decisão, se eu faria cirurgia ou não, se realmente seria interessante não fazer a cirurgia. E eu achei pouca coisa, pouca informação, né? Então eu queria partilhar o meu relato. Aqui eu vou partilhar em 4 partes, aqui é a parte 1. Eu espero poder ajudar com essa parte 1. Eu sei que é um conteúdo pouco divulgado na internet, pouca informação. E eu imagino que muitas pessoas têm tido essa lesão e às vezes não tem informação, acabam optando não fazer a cirurgia e depois pode ser que se arrependam, outros optam por fazer a cirurgia. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho do meu relato. Hoje faz 12 dias mais ou menos que eu fiz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia no dia 1º, então tem uns 12 dias que eu fiz a cirurgia. E eu queria compartilhar com vocês como tudo aconteceu, de forma a tentar resumir, para poder o vídeo não ficar longo, mas eu acredito que vai ser de grande contribuição para você, tá? Não leve em consideração aos erros, a falha que vai ter, não estou preocupado com isso. A minha ideia aqui é trazer, trazer informação para vocês, de acordo com a minha experiência e do que eu estou vivenciando nesse tempo, que é um tempo desafiador. Eu confesso a vocês que eu não esperava que fosse tão difícil, mas não é fácil, pessoal. Eu faço jiu-jitsu, fazia jiu-jitsu, não sei como é que vai ser pro futuro. Então eu tive uma lesão, ruptura no treino de jiu-jitsu. Eu tava fazendo um rolamento, tomei o armlock, quem não sabe é uma chave de braço. Dessa forma, supinação, que o médico fala, e aí na supinação, essa região do meu bíceps, esse tendão aqui, ele teve a ruptura e o meu músculo, ele subiu, né? Então o músculo subiu. Eu não visualizei isso porque o braço ficou muito inchado. Eu tava com kimono, sangue quente, ainda fiz outro rolamento, loucura, não era para ter feito isso. Mas eu não tinha noção, achei que era uma lesãozinha, vou botar o gelo, vai ficar bom. E jiu-jitsu você tem várias lesões mínimas, micro lesões, uma dor aqui, uma dor ali. E quem é praticante jiu-jitsu já sabe que isso é normal. Aí o cara bota um gelozinho, a pessoa bota um gelozinho, tomando analgésico, tá ok, na outra semana já tá rolando de novo, treinando. Eu achei que era assim. Cheguei em casa, escondido de minha esposa, botei gelo, só que eu vi que era uma dor diferente. Mas eu não percebi o bíceps encurtado, o braço estava muito inchado. Então no segundo dia da lesão começou a ficar muito roxo, tudo ficou muito roxo. E aí minha esposa viu, e aí conversou, vamos pro médico, eu não fui pro médico, eu digo, não, vai ficar bom, aí buscando o site GPT, inteligência artificial para entender o que estava acontecendo. E aí eu pego a informação, não, depois o bíceps vai descer, às vezes o bíceps encurta, preservando o músculo por conta da lesão e tal, mas eu realmente ouvi um estalo na hora, um estalo, mas eu fiquei na cabeça, será que foi um estalo na hora da ruptura? E fiquei preocupado com isso. Mas ao mesmo tempo achando que ia ser torcendo, né, querendo acreditar que não era ruptura. Porque quando eu comecei a pesquisar, buscar entendimento da ruptura da distal do bíceps, que tem a ruptura distal, que é aqui embaixo, e tem a proximal, que é na parte do ombro aqui, né? Então tem a distal e a proximal. A proximal, quando tem a lesão aqui assim, o bíceps desce. Já quando tem a distal, que é perto do cotovelo, o bíceps sobe, porque o que segura essa linha, segura o músculo, é justamente esses dois tendões. E aí, no terceiro dia, dava para ver o bíceps encurtado, o bíceps já bem recuado. Eu tenho um bíceps encurtado, é genética. E aqui eu nunca tive lesão, mas vocês podem ver que meu bíceps é encurtado. Então eu digo, não, teve lesão, foi cortado e tal. E aí passou o quarto dia, quinto dia, sexto dia. Aí no sétimo dia, uma semana depois, minha esposa, não, a gente vai para emergência. Porque não melhorou, pessoal. A dor não melhorou. O hematoma não mudou, ficou aquela marca, né, roxa ainda no braço. Então eu fui para emergência, procurei um ortopedista. E aí ele passou um raio-x, ele não teve fratura nenhuma, mas eu aconselho a você procurar um especialista em ombro e cotovelo. Nesse meio tempo, ele passou uma ressonância magnética, e aí eu consegui marcar a ressonância magnética. Aí eu corri, né, porque eu comecei a entender
na pesquisa que eu estava fazendo, quanto mais rápido você faz a cirurgia, mais rápido você consegue ter um melhor resultado. E eu fui buscando pesquisar e entender o que acontecia, fiz a ressonância magnética e a aflição, porque o resultado não saía. Nesse meio tempo fui buscando entender. Ainda não tinha na cabeça se eu tinha realmente certeza que ia fazer cirurgia. Eu entendo que aqui tem pessoas de todas as classes, né? Todos os tipos de financeiro, né? Então eu quero dizer para vocês que eu sei que tem algumas pessoas que para fazer uma cirurgia dessa não é fácil. Então o que eu aconselho quem não tem dinheiro, né? Que eu sei que tem algumas pessoas que não tem realmente um recurso. Uma cirurgia deve ser muito cara, muito cara. Teve a lesão, vai logo na emergência na UPA, onde quer que seja pelo SUS, e começa a correr, porque até 30 dias você tem tempo de fazer a cirurgia e tem tempo de que corra tudo bem, 30 dias é um prazo estourado, mas é um prazo aceitável. Então em 30 dias, se você conseguir pelo SUS fazer todo o processo e marcar, você consegue ter êxito na cirurgia, né? Lógico que cada um vai de acordo com a sua condição, mas o ideal é que quanto antes você fizer essa cirurgia, melhor, certo? Osiris, mas para quem não quer fazer a cirurgia, é a opção de cada um, né? Eu descobri que quando eu sofri a lesão, eu estava fazendo toda a movimentação, não tive problema nenhum no braço, mas eu percebi que quando eu fazia esse movimento, doía muito. E eu fui buscando entender, e quando eu marquei a consulta com um especialista em ombro e cotovelo, ele me sinalizou que eu ia perder entre 30% a 40% da força, que era natural, porque o tendão ajuda a nos dar sustentação para a força. E eu gosto de esporte, então foi opção minha. Cheguei para ele e falei, doutor, eu quero fazer a cirurgia. Né? O plano, infelizmente, não cobria tudo, mas eu consegui aí. Veio num momento ruim para mim, porque eu estava com um recurso muito apertado, mas eu fiz um esforço e consegui pagar uma parte da cirurgia, porque eu vacilei. Assim que eu sofri a lesão, era para emergência, urgente. Sofreu a lesão, queridos, vá para emergência. Não espere 1, 2 nem 3 dias. Sofreu a lesão, independente do que seja, é no bíceps, é no braço, percebeu alguma coisa, o que custa você ir na emergência? Buscar averiguar o que aconteceu. Vai na emergência rapidamente, entende o que aconteceu, e aí sim, os médicos vão dizer se foi ruptura, se foi alguma coisa, você fica com a cabeça tranquila. Mas se foi ruptura, você tem tempo de fazer todo o processo, porque a ideia é que em uma semana você faça a cirurgia, para que a cirurgia ela tenha êxito, para que a cirurgia ela seja muito bem executada. Infelizmente eu deixei para ir para o médico, eu fui para o médico, eu só fui fazer a cirurgia depois de 21 dias, tá? Em todo o processo entre lesão, ressonância, médico, levou 21 dias. E para mim, esses 21 dias foi bem desafiador, né? Porque eu fiquei aflito. Mas aí eu conversei com o meu médico, ele falou dos riscos. Tem técnicas de fazer cirurgia, tem técnica de uma incisão só, que é um corte no braço, que é um corte meio que dessa forma. E tem uma técnica, que é a técnica clássica, que faz 2 incisões, né? Uma incisão perto do cotovelo e uma incisão um pouco próximo do bíceps. Então, a técnica que o meu médico usou foram 2 incisões, né? Por quê? Porque por eu ter demorado de fazer a cirurgia, esse que é o problema. O tendão, esse tendão aqui, ele subiu muito. E aí, para ele achar esse tendão, ele precisava fazer 2 incisões, em vez da decisão que hoje é mais comum fazer, que é um cortezinho só, deixa menos, uma cicatriz menor, e você puxa o tendão. Por isso, quanto mais rápido fizer a cirurgia, melhor, porque o tendão ele fica mais próximo do cotovelo e é mais fácil achar. Então, o ideal é que em uma semana, no máximo em 2 semanas, você faça a cirurgia, porque o tendão não subiu muito. E no meu caso, o tendão subiu muito, ficou muito difícil para mim, tá? Não foi fácil, mas enfim, eu consegui fazer a cirurgia. Meu tendão estava bem, a qualidade do meu tendão estava bem desgastado. Ele falou que meu tendão estava muito esfarelado, né? Não sei explicar. E ele teve que fazer amarrar o tendão bem, puxar o tendão. Então a cirurgia comum leva em torno de 1 hora. A minha cirurgia levou 1 hora e 2 horas e meia, né? Ele me sinalizou para ter uma cirurgia comum, leva em média 1 hora, nessa faixa. Minha cirurgia levou 2 horas e meia, então minha cirurgia foi bem desafiadora, né? Ele estava muito preocupado, e eu confesso a vocês que eu fiquei, na hora eu não estava preocupado, mas na hora que eu sentei na mesa cirúrgica, vem um filme isso à cabeça, e realmente não é fácil, tá? Mas eu quero dizer a vocês, aqueles que têm condições de fazer a cirurgia, façam.
confesso a vocês também que é desafiador. Não é um processo simples. Eu tô agora no meu 12º dia. 12º dia. E nos primeiros dias, no primeiro dia eu não senti nada, não senti dor, estava muito medicado. E aí fui entender como foi uma lesão. Tem a cirurgia, tem as técnicas, né? Que é pino, o parafuso e com âncora, tá? Quando é 2 incisões, geralmente eles não fazem essa técnica de âncora. Mas eles pegam o tendão, puxam o tendão, furam o osso do cotovelo, colocam o tendão apoiado por um pino, né? Essa técnica de pino. Em algumas técnicas eles ainda parafusam e tem a técnica da ancoragem, colocam a âncora, tá? Então são 3 técnicas que eu não vou ter propriedade para explicar no detalhe para vocês. E aí eu após cirúrgico foi, graças a Deus, tranquilo. Minha esposa, eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida de minha esposa. É bom você ter alguém do seu lado sempre. Minha esposa, minha mãe. Mãe é mãe o tempo todo. Tenho 49 anos, mas minha mãe até hoje me acuda nessas horas, dando suporte, cuidando dos meus filhos, na hora de dificuldade, porque o meu braço dominante é o braço direito. Então para mim é muito mais desafiador, porque eu tô reaprendendo a fazer tudo com o braço esquerdo, comer, escovar dente, cortar a unha, pentear cabelo, que eu não tenho muito cabelo, não trabalho, né? Calçar sapato, é tudo desafiador. E eu agradeço muito a Deus, porque eu tenho todos os membros saudáveis, né? Isso aí faz com que se reflita na vida. Mas voltando para o tema, nos primeiros 4 dias de cirurgia, primeiro dia eu não senti nada, segundo dia eu senti muita dor, confesso a vocês. De acordo com os efeitos vão acabando, eles colocaram, como é que ele falou? Eu tive que entubar também. Eu quero outra coisa que eu lembrei agora. Não comam quando for marcada a cirurgia, tá? Eu tive que esperar 1 hora, 2 horas a mais, porque ainda tinha resíduo de alimento. Então o anestesista fez um ultrassom, encontrou resíduos e disse, não vai fazer cirurgia agora. Então eu fiquei lá na sala cirúrgica, né, na pré-preparatório para a cirurgia ali mais tempo, porque não podia ter nenhum resíduo de comida. E mesmo assim ele teve que me entubar, porque ele falou, como eu comi, eu tinha mais ou menos umas 8 horas, 7 horas que tinha comido. Eu tenho que levar entre 8 e 10 horas, que é o ideal. Sem comida, tem que estar em jejum. Ele me entubou, né? Eu senti quando você essa cirurgia, minha boca ficou um pouco fria, me entubou, porque para evitar que alimento ele caia no pulmão. Se cair no pulmão já é outro problema. Então eu agradeço muito a Deus pela equipe que me atendeu, pelo cuidado, me entubaram, né? Quando eu saí da cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, apesar das dificuldades, porque eu demorei muito de fazer a cirurgia. Conselho que eu dou, não demorem. Se passar de 30 dias, provavelmente vai ter que fazer um enxerto. E aí vai ser um outro processo, talvez mais difícil de recuperar, tá? Cada pessoa reage de uma forma. Às vezes eu fiz a cirurgia, tô movendo o braço de boa, tá tudo bem. Ok, que legal, parabéns. Tem pessoas que vão ter mais dificuldades. Cada pessoa vai reagir ao pós-cirúrgico de uma forma, mas o resultado final vai ser igual para todos nós, que é uma recuperação plena, com base no seu esforço, na sua dedicação, na fisioterapia. Então, no segundo dia senti muita dor, terceiro dia dor, quarto dia não senti dor, quinto dia também não senti dor, uma dor suportável, uma dor mesmo suportável da lesão. Eu tava por efeito de medicamento, confesso a vocês que medicamento é caro, gastei nessa data que eu tô te postando este vídeo, junho de 2026, aproximadamente R$1.200, R$1.300 de medicamento, né? Medicamento para poder nutrir o tendão, medicamento que é para nutrir o tendão, evitar inflamação, antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor e o cuidado, né? E o tempo, né? Não deixei de trabalhar, porque meu trabalho é administrativo, então eu consigo fazer minhas atividades normal, consigo entregar tudo que a empresa precisa. Estou realmente me cuidando. Só que para minha surpresa, no 9º dia, eu senti uma dor muito forte no osso, né? Os inchaços diminuíram, que o braço fica bastante inchaço cada cirurgia. Então os inchaços diminuíram. Eu confesso a vocês que essa mão aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, minha barriga vai aparecer, não ligue não. Essa minha mão aqui, essa parte da mão ficou muito adormecida, ainda está adormecida, mas melhorou bastante, tá? Eu tenho pouca mobilidade na mão, vocês podem ver, tá vendo? Ó, fiz com dificuldade. Tô mexendo o punho melhor agora, mas eu não mexi o punho como eu tô mexendo agora, tá? Até o 10º dia,
eu mexia com muita dificuldade. Eu fazia muito esforço para mexer o punho. Consigo mexer os dedos, tá vendo? Os dedos eu mexo, mas eu não consigo fazer isso com a mão. Não consigo ainda, tá? Não consigo fazer o polegar, não consigo. Eu consigo mexer o meu dedão para dentro, mas não consigo fazer ele para fora, tá? E nem consigo fazer isso com a mão. Minha mão só vem até aqui. Eu consigo mexer os dedos assim. Assim, não. Assim eu consigo. Mas estou lutando, fazendo massagem nos dedos todos os dias sem fazer força. Não façam força. Não tentem fazer força. Não tentem dobrar o braço. Meu braço é o tempo todo na tipóia. A orientação que eu dou para vocês é uma tipóia americana. Vou levantar a camisa aqui, pessoal, tá? É uma tipóia americana, tá? Esse aqui dá muito conforto. Eu tive um azar porque eu comprei uma tipóia qualquer e senti muita dor no ombro, porque perdeu. E não é cara, pessoal, tá? Tá na faixa de 70, 50, 80 reais. Entre 50 e 80 reais, tá bom? Então eu comprei uma tipóia praticamente o mesmo preço dessa. Não tinha essa proteção aqui do ombro. Ela vinha direto ligando aqui. E eu comecei a sentir muita dor no ombro. Então o médico orientou a comprar uma tipóia americana. Peguei a tipóia americana muito confortável. Ela é macia por dentro, então eu não tiro a tipóia por nada, Ainda não arrisco a vestir a camisa, tá? Muitas pessoas vestem, talvez não tem problema nenhum. Eu não visto, eu sigo a orientação médica 100%, porque eu quero me recuperar rápido. Percebo uma evolução grande. Mas voltando ao tema, no 9º e 10º dia senti muita dor no osso, muita dor no bíceps. Fiquei muito preocupado, porque é uma dor que para eu dormir, eu nunca senti uma dor dessa, tá, pessoal? Uma dor que eu não tenho noção, né? Ainda sinto um pouco de dormência no antebraço, um pouquinho, uma parte do antebraço. Essa região aqui da cirurgia, eu sinto um pouco de dormência, aqui eu não sinto dormência nenhuma. Parte de cima eu sinto tudo. Mesmo com dormência, eu sinto os toques do dedo, se eu beliscar dói. Então, tô tranquilo. O dedão até hoje tá dormente. O dedão, esse dedão aqui, ó, eu mexo ele, tá, gente, ó. Eu mexo ele, tá? Até hoje tá dormente o dedão, né? Eu só não consigo fazer esse movimento para fora, mas esse movimento eu faço normal. Os dedos eu mexo normal, com dificuldade, mas mexo. Fecho a mão com dificuldade, faço esse movimento também. Eu não consigo fazer esse movimento. Então, pessoal, para finalizar, com base nessa minha primeira experiência, né? 9º e 10º dia muita dor. Depois que voltei a não sentir muita dor. Agora, depois do 11º dia e 12º dia, a dor que eu sinto é uma dor que eu considero normal, uma dor suportável. Não é aquela dor que eu estava sentindo, que é uma dor insuportável, muito difícil, né? Aí eu faço esse exercício no dedo, não forço o punho. Eu mexo, mas não tento forçar, tá? Porque todo músculo, quando ele é exercitado, gera inflamação e vai gerar dor. Então eu imagino que foi isso que me atrapalhou. Eu imagino que foi isso que gerou muita dor. Eu comecei a fazer esse exercício com o punho, eu consigo mexer o punho, tá? Como eu mostrei. Só que quando você mexe no punho, ele vai ativar ele ativa o antebraço. É um músculo, então inflama. Então, como tá lesionado, eu senti muita dor. Essa foi a minha percepção. Mas agora estou, graças a Deus, bem melhor, muito mais confiante. Meu conselho para vocês: pensem direitinho. A cirurgia é uma cirurgia que vai ser para a vida. Ela tem uma recuperação lenta. Cada pessoa vai ter resultados diferentes, vai ter sinais de dor diferente. Cada pessoa vai reagir diferente. Uma pessoa vão se reagir mais rápido, outra. Mas se você tiver foco, o resultado final é igual para todos. Uma recuperação plena, uma vida saudável e sua força, seu vigor físico, né, de volta. E uma coisa importante para se preocupar com estética: o bíceps vai voltar para o lugar, tá? Não vai ficar aquele bíceps encurtado, uma bola aqui em cima, deformado. Então são esses pontos que eu vejo como positivo para quem quer fazer cirurgia. Para quem entende que não vale a pena fazer cirurgia por conta de financeira, mas desejaria fazer, eu aconselho: teve a lesão, corre para um médico urgente e tenta de toda forma, pelo SUS mesmo, buscar essa cirurgia, né? Caso não consiga no tempo hábil, paciência, mas não foi por falta de tentativa. E para quem tem um plano de saúde ou tem uma forma de conseguir um recurso mesmo com dificuldade, não percam tempo. É a minha sugestão, mas eu respeito para quem não queira fazer a cirurgia, tá? Minha recuperação está sendo lenta, está sendo desafiador.
estou tendo ajudas de pessoas. E esse é o meu relato, tá, pessoal? E aí eu vou deixar para vocês aí uma oportunidade para que vocês reflitam e tomem a melhor decisão. Eu acredito que a segunda etapa que eu vou falar, vão ser 4 etapas, 4 relatos, vai ser daqui a 15 dias mais ou menos, vamos formar 30 dias, porque aí vocês vão ver a evolução. Conselho, já falei também, tipóia americana, a cirurgia não deixe passar muito tempo para poder fazer, caso vocês tenham um plano ou um recurso para fazer isso. E os sintomas é aquilo que eu já falei. Algumas pessoas vão sair com da cirurgia sem nem mexer a mão direito e vai ficar preocupado. Não fiquem, vai voltar ao normal, com fisioterapia, com tudo. Mas outras pessoas vão sair mexendo a mão, já tudo. E cada um vai ter uma forma do seu corpo, né, extrair da forma diferente. A técnica que os seus cirurgiões vão fazer, confie nele, cada um tem sua técnica de acordo com a sua lesão, então ele vai fazer a cirurgia de acordo com a sua lesão. A minha lesão, como foi uma lesão que eu demorei de ir para o médico, ele tem que fazer 2 cortes por falha minha, tá? Mas graças a Deus, a gente tem que aprender a olhar pelo lado positivo tudo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vejo que isso concorre para o meu bem. Estou mais reflexivo, estou voltando a ler a Bíblia, eu tinha dado uma parada, estou mais próximo da minha família. Então tem um lado positivo para tudo, né? E refletir que eu já não tenho mais 20 anos, eu tenho 49, então eu não posso mais fazer coisas que eu fazia há 20 anos atrás. Eu sou muito intenso em tudo e no jiu-jitsu eu sou muito competitivo. E o resultado de tanta competitividade para uma idade que a gente não entende, síndrome de Peter Pan, às vezes acontece e eu não posso mais ter essa síndrome de Peter Pan. Eu tenho que entender que eu já não sou mais novinho. Eu vou continuar treinando, vou continuar dando o meu melhor, mas sabendo, tendo inteligência, até onde eu posso ir. Não a vontade que eu tenho, eu vou. Mas eu preciso ter o equilíbrio para poder me manter com longevidade e preservar o meu corpo, tá bom? E no mais, pessoal, fiquem com Deus. Vamos ver o próximo relato daqui a 15 dias, aproximadamente. Daqui a 17 dias, 18 dias, tá bom? Vamos formar 30 dias no meu pós-operatório. Eu espero que eu tenha contribuído, eu vejo pouco coisa na internet, mas eu sei que muitos vão me agradecer por este vídeo. Pois bem, pessoal, esse é o meu relato do pós-cirúrgico, 12 dias depois da cirurgia. Eu espero ter contribuído com vocês. Eu não tenho dúvida que algumas pessoas vão me agradecer, porque eu sei que ajuda muito, né? E vamos ficar aguardar daqui a 17, 18 dias para o próximo relato, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe, e um beijo no coração de todos.